Para ter o prazer de ouvir o Sr. Comandante Dr. António Costa Canas, que nos vai falar sobre o desenvolvimento da navegação aérea 1919-1921. O Sr. Comandante é nosso sócio, é uma pessoa que muito tem dedicado a esta sociedade. Muito obrigado por aceitar estar aqui connosco. De qualquer modo, eu vou pedir ao engenheiro José Ferreira Almeida que apresente o nosso conferencista e agora. Faça favor. Boa tarde. O Comandante Costa Canas terminou a licenciatura em Ciências Navais, Marinha, em 1990. É especializado em submarinos e navegação. Enfim, passou 26 mil horas de salvacorda. Comandou também a corveta Jacinto Cândido. Prestou serviço no Museu da Marinha, onde chegou a ser o diretor. Atualmente é professor da Escola Naval. É licenciado em História, é mestre e doutor em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, membro da Sociedade de Geografia e de outras instituições científicas, da Academia de Marinha, do Seminário Nacional de História da Matemática, da Comissão Internacional de História da Náutica e é autor de dezenas de artigos e de vários livros. Muito obrigado, Sr. Escobar, Presidente da Academia de Marinha. Começo por cumprimentar a Vossa Excelência, Sr. Engenheiro, que me desafiou também para este contributo. Cumprimento o Sr. General, com quem já tenho, os Srs. Generais, aliás, o Sr. General Mimosa Carvalho, com quem já participei, e o Sr. General Bispo, que temos uma relação familiar, portanto, somos ainda primos afastados. Cumprimento a restante assistência e cumprimento também quem está a assistir à distância. E, portanto, vou falar então sobre este tema que aqui está. Portanto, vou falar essencialmente sobre a navegação. Há aqui uma parte que tem uma pequena que o Sr. General Mimosa Carvalho já falou, eu vou falar numa outra perspectiva, que é a questão do fim da guerra, portanto, as primeiras travessias aéreas. E vou falar também, como me interessa pela navegação, em alguns textos relacionados com a navegação, portanto, antes da própria travessia aérea. E depois, o tema central desta minha comunicação será a própria travessia aérea do Atlântico Sul e os problemas da navegação aérea, e depois uma breve conclusão. Pronto, então as primeiras travessias aéreas. Antes da guerra, já para a travessia do Atlântico, a guerra, digamos, constituiu um obstáculo para a concretização disso, mas assim que acabou a guerra, e como também foi recordado, esse prémio foi reativado e em 1919, no ano seguinte ao fim da guerra, há um grande desenvolvimento, ou melhor, há travessias e isto graças a alguns fatores. Portanto, por um lado, o grande desenvolvimento da aeronáutica durante a guerra, como também foi explicado, o facto de existirem muitas aeronaves e muitos pilotos também disponíveis, durante a guerra tinham-se utilizado bastante. Depois há aqui uma série de motivações, o espírito de aventura, prémios que foram oferecidos, como foi mencionado, e havia imensos prémios logo desde os primórdios da aviação. Também aqui uma questão, por vezes, de afirmação nacional de alguns países e também, como o Sr. General referiu, portanto, testar possibilidades da aviação para o correio aéreo, para o transporte intercontinental de passageiros. Portanto, há aqui várias motivações para o desenvolvimento. E então está aqui esta carta do Atlântico Norte, que nos mostra aqui as tentativas que foram feitas em 1919 para atravessar o Atlântico. Há uma primeira, portanto, ainda antes dos próprios americanos que fazem uma travessia que não contavam para o prémio, porque é uma travessia com escala, nos Açores, etc. Mas ainda antes deles, há uma primeira tentativa pelo Walker e Mackenzie, portanto, um piloto australiano, o Walker, e um navegador da Marinha Britânica, o Mackenzie Green, que fazem uma primeira tentativa
caem a meio do Atlântico são recolhidos. Mas o que interessa é que nós ficamos a saber também o que é que eles fizeram. Portanto, eles sobreviveram, e eu falarei um pouquinho mais adiante, eu tenho um slide para cada uma destas travessias, e, portanto, é a primeira tentativa. Depois, a que vem a seguir é a do hidroavião, São Luís concluiu, começaram três, mas São Luís concluiu, foi o NC4, a tal travessia com escala. Depois há aquela que foi já mencionada, do Alcock e Brown, que foi concluída, e está aqui também mais uma, como vamos ver, de um hidroavião, de um dirigível que faz uma viagem de ida e volta, mas também não não, mais leve que o ar. E, portanto, aqui, só um resumo, portanto, da tal viagem, eu já falei um pouquinho sobre ela. Portanto, está aqui a aeronave, é esta história que eu aqui tenho. Portanto, eu tenho ali um ponto de interrogação, mas certamente que o objetivo seria a Irlanda, que era o ponto mais próximo, digamos, para quem vinha da Terra Nova, o ponto mais próximo da Europa seria chegar à Irlanda, e, portanto, é logo a 18 de maio de 1919. Depois, temos aqui o NC4, que eu também já falei, portanto, e já referi um pouco, não contava para o prémio, porque era uma travessia sem escalas, e aqui o que eu quero realçar, até porque o que eu me interessa aqui é falar nas questões da navegação, o que eu quero aqui realçar é que esta travessia teve aqui uma característica que os hidroaviões tinham que voar de navio para navio. Havia navios de 50 a 50 milhas, portanto, isto de navegação não tinha nada. Portanto, eles iam voando, havia mais de 20 navios ao longo do percurso, igualmente espaçados, mais ou menos numa distância de cerca de 50 e poucas milhas uns dos outros, e eles tinham que voar de um navio para o outro. Portanto, em termos de técnicas de navegação, esta viagem não tem qualquer interesse. Portanto, isto é um dos percursos onde se mostra, portanto, o percurso desde a Terra Nova até à Horta. Eles pararam na Horta, depois foram para São Miguel, depois atravessaram de São Miguel para Lisboa, e, portanto, aqui o percurso aqui ainda eram os três, eles perderam-se depois ali, o NC1 e o NC3 perderam-se, só o NC4 é que perderam-se, não continuaram a voar. Os pilotos foram, as tripulações foram recolhidas, portanto, mas eles não tiveram condições de continuar a viagem. E mostra-se aqui, portanto, o pouco interesse em termos de navegação que esta viagem tem. E, finalmente, aquela que é a primeira travessia aérea do Atlântico Norte, portanto, usando um bombardeiro modificado, um Vickers Vimy 4, portanto, em que no espaço das bombas colocaram mais, ou seja, aproveitando espaço disponível na aeronave, colocaram mais combustível, e curiosamente está ali, isto foi quando eles aterraram na Irlanda. Portanto, aqui um problema também da questão dos aeródromos, portanto, o espaço não estava propriamente um aeródromo preparado, e, portanto, o avião ficou nesta figura que vemos aqui. Portanto, mas é a primeira travessia do Atlântico Norte. E, finalmente, o tal que eu referi, o tal dirigível, que fez a viagem de ida e volta, portanto, foi e regressou, o R-34, não tinha um problema que eu aqui vou mencionar, e o Sr. General também já referiu, não tinha o problema do consumo do combustível. Não era tão grave o problema do consumo do combustível, porque ele não caía se ficasse sem combustível, enquanto que os outros ficassem sem combustível caíam, portanto os aviões caíam, mas mesmo assim poderia ser um problema. Ele, quando chegou a Nova Iorque, estava praticamente sem combustível, ou seja, não caía, mas ficaria à deriva. Portanto, ficaria no ar e seria levado para onde o vento o levasse. Mas pronto, não tinha o mesmo problema. E são estas 4 viagens que se concretizam em 1919. E os textos. Portanto, como eu referi, o Mackenzie e o Grieve, o Mackenzie Grieve e o Walker, o piloto e o navegador, escrevem um livro. Portanto, a nossa tentativa é este, digamos, o nome que eles escolhem para o livro. Foi publicado logo no ano da travessia e tem um capítulo dedicado à navegação. E o que interessa, pronto, aqui para nós percebermos quais é que são as condições, ou como é que funciona a navegação em 1919, a navegação das aeronaves.
basicamente é navegação estimada, portanto, conhecendo a direção para onde se vai e a distância percorrida, conhecendo também, e é um problema muito grande, que é o que eu depois desenvolverei mais adiante, conhecendo também o efeito do vento, portanto, a deriva da aeronave, devido ao efeito do vento sobre a aeronave, que também é um problema que os navios têm, portanto, o efeito das correntes sobre os navios, portanto, o problema é semelhante, as velocidades é que são distintas, portanto, a velocidade do vento normalmente é muito mais intensa que a velocidade das correntes marítimas, portanto, e eles também fizeram alguma navegação astronómica, muito pouca, e fizeram-na como se estivessem no navio, ou seja, com os cálculos são bastante complexos e, portanto, implicam muito tempo, sendo cálculos bastante complexos, e implicam muito tempo, portanto, eles não teriam a hipótese de calcular muitos pontos astronómicos usando a metodologia que se usava a bordo dos navios. Eles fizeram algumas observações, poucas, e calcularam os pontos, mas pontos esporádicos, ou seja, o valor destas observações para o conhecimento da posição era bastante reduzido. Eles referem, portanto, eles referem, só aqui, ok, assim, é para se ver o slide todo. Uma das coisas que eles referem, isto é importante também, que eu vou falar isto aqui, porque são várias as pessoas que falam sobre navegação aérea que referem isso, é a ligação desta navegação aérea sobre o mar, e é isso que nos interessa, desta navegação aérea sobre o mar com a navegação marítima. Portanto, eu realço ali que, portanto, aquilo que está ali no final, apenas em que eles falam numa grande quantidade de navios que tratam dos assuntos da navegação marítima e praticamente as mesmas condições se aplicam, aplicam-se às aeronaves, as mesmas condições que se aplicam aos navios, ou seja, as técnicas de navegação são semelhantes. O Alcock e Brown também nos deixaram um texto, portanto, voando sobre o Atlântico em 16 horas, publicado logo no ano a seguir, também tem um capítulo ligado à navegação e os procedimentos usados também portanto, o Alcock era o piloto, o Brown era o navegador. Uma curiosidade também, uma curiosidade que seria mais ou menos de esperar, portanto, o Mackenzie Grieve era oficial de marinha, o Brown era oficial de marinha, e o Gago Coutinho, portanto, que é o navegador oficial de marinha, ou seja, são navegadores da marinha que desenvolvem estas técnicas. Portanto, e aqui neste livro também as questões da navegação são mais ou menos semelhantes, a abordagem é mais ou menos semelhante à do Mackenzie Grieve. E, portanto, também o Brown, fala aqui exatamente nesta relação, portanto, nesta relação, mas também nas diferenças, portanto, nesta relação entre a navegação marítima e a navegação aérea, portanto, mas acima de tudo o que ele diz é a navegação marítima resulta de um conjunto, portanto, de modificações e adições, como ele chama, que são necessárias para adaptar as técnicas de navegação às condições diferentes, portanto, como eu já falei aqui, por exemplo, às diferentes velocidades que estão aqui em causa, portanto, às condições diferentes, mas é a base, é a navegação marítima, a base desta navegação aérea sobre os oceanos. Portanto, determina, portanto, que quer realçar que as duas formas de navegação são idênticas. A navegação quer seja no ar sobre o oceano, quer seja, digamos, na água sobre o oceano, estamos a usar técnicas de navegação idênticas, adaptadas da navegação marítima para as aeronaves, porque algumas condições são diferentes. Portanto, é esta a grande, digamos, ideia que está aqui subjacente à navegação aérea. Depois, também, o Brown fala aqui, portanto, faz alguma reflexão então sobre estas diferenças, portanto, fala sobre estas diferenças, e, portanto, eu realço ali, o texto é um pouco grande, mas eu realcei aqui alguns aspectos, e são esses, que essencialmente
interessam aqui. Portanto, o primeiro problema, a maior velocidade da aeronave, muito maior, que coloca um problema que se uma pessoa está a ir, como o Sr. General disse há pouco, se uma pessoa está a ir na direção errada a uma grande velocidade, depois consome muito combustível e que pode fazer falta para ele e para o caminho correto. O problema da deriva causada pelo vento pode ser muito significativo, portanto é outro problema para resolver, mas por outro lado também a necessidade, digamos assim, não haver uma necessidade de tanto rigor na navegação aérea, porque a aeronave, como está muito mais elevado do que o navio que está assente no mar, portanto, numa aeronave o horizonte é muito mais alargado e, portanto, é muito mais fácil, por exemplo, encontrar uma ilha. Avista-se uma ilha a uma distância muito maior do que se avista no navio. E, portanto, esta menor necessidade de rigor da navegação aérea vai permitir que se possam fazer aproximações, etc., nos cálculos da navegação aérea. Portanto, que os cálculos da navegação aérea possam ser mais rápidos, porque o que interessa mais é a rapidez do cálculo do que propriamente o rigor do resultado obtido. Ele até faz ali, portanto, aqui no final, isto permite que o navegador aéreo utilize atalhos e aproximações nos cálculos que seriam, ele até fala em criminosos, que seriam criminosos na navegação marítima. Pronto, isto é o panorama em 1919. E neste ano de 1919, como também foi referido na conferência anterior, portanto, em Portugal há uma figura que é a alma deste projeto todo, portanto, Sacadura Cabral, piloto, que tinha formado poucos anos antes, portanto, um dos pioneiros dos primeiros cursos de aviação militar em Portugal, e que neste mesmo ano de 1919 propõe realizar uma viagem que depois se vai concretizar em 1922, portanto, a comemoração do centenário da independência do Brasil, e ele tem uma noção de que há problemas de navegação que importa resolver. E vai convidar Sacadura Cabral para este projeto, para o ajudar. E também uma palavra que ele disse-me que estava aqui a assistir, porque não estou a ver todos, mas também para o engenheiro João Matos, que fez a conferência no início desta semana, portanto, na passada segunda-feira, sobre, digamos, a figura do Gago Coutinho. Ele centrou-se essencialmente nos trabalhos geodésicos de Timor, mas os trabalhos geodésicos de Coutinho estenderam-se a muitos outros sítios. Sacadura Cabral tinha trabalhado com ele também em trabalhos geodésicos e conhecia a capacidade, que eu penso que a conferência do João Matos transmitiu muito bem, uma capacidade de resolver problemas. Portanto, ele tinha uma grande capacidade para resolver os problemas que lhe surgiam e, portanto, o Sacadura Cabral também conhecia essa capacidade e percebe que ele é a personagem indicada para o ajudar a desenvolver um método de navegação adequado para a travessia aérea. Portanto, aqui, eu realçar aqui algumas das coisas que eu também já aqui falei, portanto, e outras nem por isso, portanto, mas algumas características da navegação aérea que vão implicar a busca de soluções para resolver os problemas que aqui são colocados. As semelhanças. Uma primeira semelhança é a falta de referências em alto mar, portanto, quer seja no navio, quer seja numa aeronave, faltam referências, e para se navegar em terra é muito mais fácil. Em terra voa-se, digamos, reconhecendo os locais sobre os quais se está a voar, como quem anda em terra, portanto, também se orienta conhecendo os locais por onde está, portanto, e tem referência. Portanto, nós temos referências em terra que nos permitem nós sabermos para onde é que vamos. No mar isso não existe. Isso é um problema, quer para a navegação marítima, quer para a navegação aérea sobre o oceano. Também a questão da navegação sobre um fluido que se desloca, ou seja, o problema, como eu referi, claro que estamos a falar de dimensões diferentes em termos de velocidades envolvidas, mas no mar também há o problema da navegação sobre um fluido que se desloca, portanto, devido às correntes, e no ar devido ao vento. Depois, as diferenças
a velocidade muito mais elevada, como eu referi, o que vai implicar a necessidade de cálculos mais rápidos, e isso vai ser um problema que o Gago Coutinho vai resolver, como eu vou referir, porque se os cálculos não são rápidos, corre-se o risco de se ficar sem combustível antes de se atingir o destino. E também outro problema é a dificuldade em definir a linha do horizonte portanto, depois eu explicarei um pouquinho mais adiante, que o Gago Coutinho vai ter duas abordagens, que eu falarei sobre isto, duas abordagens a este problema. Por um lado, vai desenvolver um instrumento para observar a altura dos astros sem horizonte, portanto vai colocar um horizonte artificial no sextante, mas por outro lado ele vai preferir usar o sextante como um sextante marítimo, porque também o podia usar, portanto com horizonte de mar, sem usar o horizonte artificial, e isso implica que ele conheça, porque é necessário aplicar uma correção às alturas observadas, que tem a ver com a elevação, e portanto que ele conheça a altitude da aeronave. Aqui, quando falo aqui nas nuvens, a ideia portanto, é perceber que, por exemplo, se eu estivesse acima das nuvens, muito dificilmente conseguiria observar o horizonte. Pronto, aquilo que nós conhecemos, aliás, conhecemos muita coisa. Eu trago aqui, falo aqui neste relatório, portanto, o Gago Coutinho publicou imensas coisas, portanto, como foi dito também pelo professor-geral, logo, assim que ele desenvolveu o sistema de horizonte artificial, publica, portanto, explica como é que ele funciona, publicou também, inclusive apresentou num congresso, e publicou o texto desse congresso, um congresso internacional, o corretor de rumos, publicou, depois da travessia aérea, publicou nos Anais do Clube Militar Naval um artigo, portanto, a explicar os principais contributos para a travessia aérea, que curiosamente, a intenção seria que esse artigo tivesse uma grande difusão internacional, portanto, publicou o artigo em português, em francês, em inglês e em alemão. Portanto, publicou os Anais do Clube Militar Naval, tem esse mesmo artigo publicado em 4 línguas. E também há um relatório, aliás, na verdade há 2 relatórios oficiais, que eles estão juntos, estão inscritos na Memória do Mundo da Unesco, portanto são 2 documentos, mas eles têm a mesma encadernação, portanto 2 documentos que estão no Arquivo Histórico de Marinha. Um é um relatório do Sacadura Cabral sobre a viagem, sobre a escolha da aeronave, sobre o percurso, como é que a viagem decorreu, algumas dificuldades sentidas, e outro é um relatório do Gago Coutinho, é esse que nos interessa, um relatório técnico sobre a navegação, portanto, que ele descreve essencialmente os principais contributos, as técnicas e os instrumentos de navegação. E vai ser um pouquinho à volta disso que ele descreve, que eu vou agora falar sobre a navegação aérea. Portanto, e ele aqui traz as mesmas ideias que, por exemplo, estavam no texto do Brown, que eu referi anteriormente, portanto, a necessidade de os cálculos na navegação aérea serem fáceis, serem rápidos, portanto, isso resultava também do facto de não ser necessária grande precisão na navegação aérea. Portanto, continua. Isto é um outro texto, portanto, algumas considerações sobre navegação aérea astronómica, que ele traz mais ou menos as mesmas ideias. Portanto, isto são ideias que se repetem em vários textos, quer estrangeiros, como eu já mostrei aqui, quer nos textos do Gago Coutinho, portanto, para se perceber porque é que ele vai fazer uma série de aproximações, por exemplo, nos cálculos da navegação astronómica, e, portanto, e conclui aqui, portanto, que é mais apreciável a rapidez da conclusão do que a precisão do resultado, e depois refere aqui qual é que é a precisão que ele acha adequada para a navegação aérea. E agora vou então passar para os diferentes problemas e as soluções que ele apresentou. Portanto, primeiro problema, o abatimento ou deriva. Normalmente nos navios, basicamente usa-se a expressão abatimento, penso que nas aeronaves se utiliza mais a deriva, portanto, mas é o mesmo efeito, é um desvio, neste caso, para a aeronave, o desvio devido ao efeito do vento sobre a aeronave. Portanto, que como a aeronave está, digamos, imersa no fluido, no ar, portanto, se o ar se desloca, ela acompanha essa deslocação. E então, primeira coisa, como é que se vai determinar o abatimento? Portanto,
E o que é que eles fazem? No caso, eles usam umas marcas que levam a bordo, portanto, elas estão ali entre aspas, basicamente o que é que são? São uns pequenos recipientes com um produto químico, que seria um produto qualquer à base de sódio ou potássio, que é lançado para a água, portanto, na vertical da aeronave, aquele cai na água, portanto, essa substância química inflama, liberta uma chama e fumo, portanto, de noite veriam a chama, de dia talvez fosse mais fácil ver o fumo. Tem umas marcações angulares na cauda do avião, portanto, para medir o ângulo de abatimento, ou seja, conseguem medir o ângulo de abatimento e depois vão desenvolver, eu falarei um pouquinho mais sobre isso, um instrumento que depois vai permitir calcular qual é que é o efeito do vento sobre a aeronave. Pronto. E basicamente a ideia está aqui, portanto, imaginando ali em cima aquela letra que está ali na vertical do A, é um B, não parece, está um bocadinho desbatido, mas é um B que lá está. Portanto, imaginando que uma aeronave está a apontar na direção de A para B, mas que existe um vento, portanto, isto aqui são vetores, isto é cálculo vetorial, portanto, todos estes problemas de abatimento se resolvem por cálculo vetorial. Portanto, imaginando que existe um vento de B para C, então a aeronave ela está ali representada apontando sempre na direção AB, mas está a fazer o percurso AC, portanto, a andar de lado, digamos assim. E o seu ângulo de abatimento é aquele ângulo, portanto, aquele pequeno arco que está ali, aquele ângulo alfa. Portanto, isso era este ângulo que era medido, largando as tais marcas para a água, portanto, os tais recipientes com essa substância química, que eles conseguiam medir este ângulo de abatimento. Só que medir só uma vez o ângulo não nos dá solução nenhuma. Existe uma infinidade de diferentes, digamos, vetores BC que fazem-nos fazer o caminho AC. Portanto, existe uma infinidade de vetores. E então, portanto, isto é a representação das tais marcas. Isto é extraído dos textos do Garcotinho, as tais marcas na cauda da aeronave. E antes de falar na solução do Garcotinho, referir também que o Mackenzie Griffith, portanto, o navegador, que é o tal que caiu na água em 1919, o navegador do Oca, aquela primeira tentativa, ele também resolve este problema. Só que aquilo que ele diz, portanto, vai fazer uma construção geométrica em duas direções distintas, portanto, isto tem que se fazer em duas direções distintas para se chegar mesmo, portanto, para se perceber qual é que é o valor do vetor vento, portanto, o vetor que vai causar o abatimento. Ele vai fazer isto, portanto, vai desenhar uma folha de papel, vai fazer uma construção geométrica, portanto, no avião, aquilo a voar, o avião aberto, portanto, com aquela ventania toda, e ele vai fazer isto. A imagem é do próprio livro do Mackenzie Griffith, e, portanto, e depois ele diz ali, as linhas estão traçadas num papel, e, portanto, depois explica ali como é que se faz o cálculo. Não vale a pena estarmos aqui muito preocupados com isso. O que interessa é que ele vai fazer, vai resolver o problema geométrico, mas de uma maneira que, na minha opinião, demorada e pouco prática, portanto, numa aeronave a voar, a trepidar, etc., portanto, estar ali a marcar ângulos com rigor numa folha de papel. Mas, portanto, a solução existe em 1919. Pronto, então, basicamente, sem estar aqui a entrar em grandes detalhes técnicos, aquilo que se faz, portanto, portanto, determinar o ângulo de abatimento numa determinada direção, depois variar um determinado número de graus a direção de voo, no caso era 45 graus, determinar novamente o abatimento e depois então já temos uma forma de determinar o efeito ou de determinar qual é que é a direção e a intensidade do vento e como é que isso vai afetar o voo da aeronave. Portanto, o esquema, isto é um esquema do Garcotinho, que mostra aqui, então, o voo nessas duas direções distintas. Portanto, o corretor de rumo vai permitir calcular, portanto, a direção do vento e a intensidade do vento. Também vai permitir calcular a compensação do abatimento, ou seja, depois de eu saber qual é que é o efeito do vento, portanto, ele vai permitir calcular a compensação e pode até ser usado no planeamento da viagem. Se eu tiver uma noção de qual é que é o vento esperado, eu posso logo voar a tentar compensar esse vento.
Portanto, isto é, eu coloquei aqui, agora rodei só a figura, portanto, para passarmos à figura seguinte, em que está o esquema do corretor e estamos a ver que é mais ou menos aquela figura que está aqui. Portanto, e basicamente, agora, sem entrar aqui também em grandes explicações técnicas, portanto, aquilo são duas hastes metálicas em que eu posso marcar ângulos, quer numa, quer noutra. Portanto, na primeira marco o ângulo do primeiro abatimento, a primeira é a de baixo, depois na segunda marco o ângulo do segundo abatimento e ali no cruzamento delas eu consigo ver ali, portanto, tenho ali 4 informações, tenho as linhas radiais, portanto, que saem ali do centro da figura cá em baixo, tenho as linhas radiais que me dão, aquelas linhas radiais dão-me a direção do vento em relação à primeira direção em que o avião está a voar, as circulares dão-me a redução ou aumento portanto, dão uma percentagem de velocidade da aeronave em relação à velocidade que ela está a fazer em relação ao ar, portanto, à velocidade, digamos que seria medida por um instrumento que medisse a velocidade em relação ao ar, e depois tem mais ali umas linhas horizontais e umas outras linhas que saem cá de baixo também, portanto, assim umas linhas curvas incompletas que me dão qual é que é a compensação que eu vou fazer, que eu tenho de fazer à direção para compensar o abatimento, e a outra dá-me, com essa compensação, qual é que é a percentagem de velocidade em relação à velocidade real do avião, em relação ao ar, que eu consigo fazer. Basicamente. Próximo desafio, a questão do horizonte. Do horizonte é a referência para as alturas dos astros, e eles iam observar muitas alturas de astros. Ele desenvolveu o sustante de horizonte artificial, portanto, adapta um horizonte digamos, a um sustante de marinho, portanto, um horizonte de bolha de ar. Ele não o utilizou, e ele refere porquê, e eu vou só aqui desenvolver um pouquinho para se perceber melhor, isto fruto até também de uma conversa com o João Matos, portanto, quando ele estava a preparar a apresentação dele, falámos um pouco, e ele falou até sobre a questão, portanto, como é que poderia ter surgido a inspiração do Gago Coutinho para esta questão do horizonte artificial. Ele não usou, por um lado, porque tinha muito mais confiança, estava muito mais habituado a usar horizonte de mar. Em segundo lugar, porque ele fez testes, e isso também foi referido pelo João Matos, portanto, a questão do desvio da vertical. Portanto, ele fez testes com o sustante em voo e chegou à conclusão que, em determinadas circunstâncias, era introduzido um erro com algum significado. Portanto, preferiu usar o sustante com o menor erro possível, que era observando horizonte de mar. Mas, também importa referir, portanto, ele não o usou, mas tinha a possibilidade de usar sempre que precisasse e mais. Também há uma coisa que é importante referir. Portanto, todas as observações que ele fez foram de dia, observações ao Sol. E, portanto, observando o Sol, nós temos sempre o Sol e o horizonte visível, portanto, de dia. Mas se ele fizesse observações de noite, teria obrigatoriamente que usar o horizonte artificial, porque de noite não há linha do horizonte visível. E o primeiro planeamento, isso, existem alguns cálculos que ele apresenta no artigo que ele publicou. O primeiro planeamento da travessia, digamos, a mais longa, era Cabo Verde, Fernando de Noronha, e que seria uma travessia, portanto, ele apresenta alguns cálculos, em que eles levantariam num dia, ao final da tarde, porque eles não iam arriscar levantar nem amarar de noite. E, portanto, levantariam numa tarde, voariam toda a noite e amaravam de dia. E ele tem cálculos, portanto, ele apresenta alguns cálculos rápidos, que eu falarei aqui adiante, portanto, uns cálculos que ele fazia previamente para as estrelas, e há um artigo em que ele mostra quais é que seriam os cálculos que ele iria usar para algumas estrelas. Portanto, ele não usou, mas se tem cumprido aquilo que era o propósito inicial dele, usaria certamente, pelo menos nessa travessia noturna. E então, como ele não usa,
há aqui o outro problema, que é ele vai ter que resolver então o problema de determinar a altitude da aeronave. Portanto, o que ele vai fazer é medir a sombra das águas. Pronto, muito rapidamente, isto é o esquema do sistema de horizonte artificial, em que ela dá ali aquela bolha de nível, portanto, e que com isso vai ter ali uma referência do horizonte para medir as alturas, e depois isto é um esquema muito simples, portanto, o que ele faz é, com um sextante, mede o ângulo, digamos, da sombra, portanto, o sextante ele consegue medir, a sombra via-se perfeitamente projetada na água, ele consegue medir o ângulo e depois faz ali uns cálculos também muito rápidos e com esses cálculos consegue medir a altura da aeronave. Os cálculos são rápidos porque ele os simplificou. Isto é uma outra característica muito interessante em todo este processo. Portanto, havia pelo menos um elemento desses cálculos que podia ser calculado previamente. E é isto que ele vai fazer. Portanto, ele vai preparar uma tabela, que é esta tabela que está aqui, que vai calcular uma constante, portanto, estamos a falar aqui de trigonometria com umas fórmulas um pouco complexas, mas há uma constante que é a constante K, que eleva esta folha, portanto, isto foi a folha que ele levou ali em cima, do lado direito, inclusive está lá a dimensão, portanto, a envergadura e a diferença de altura entre os dois planos, portanto, eram biplanos, portanto, a diferença que a altura também interessava para estes cálculos, a diferença de altura entre os dois planos de asas do F400 e, portanto, ele leva esta tabela em que uma parte complicada das contas ele faz antes. Portanto, isto é uma característica também dos métodos de navegação que ele desenvolve. Mais desafios. O problema da carta de Mercator, portanto, a carta que é usada na navegação marítima é a carta de Mercator, que é uma carta de escala variável e que não dava jeito nenhum, porque para um processo rápido de marcação de posições e com pouco espaço, que era o problema, o espaço que ele tinha disponível portanto, lá no cockpit para todo este trabalho, e portanto o que é que ele vai fazer? A escala de Mercator a carta de Mercator tem uma escala muito variável e ele então vai usar uma projeção cónica secante, uma projeção que ele conhecia bem, em que a escala é praticamente constante e que ele depois vai definir em quadrados, não são bem quadrados, como vamos ver, são retângulos próximos de quadrado, que têm um grau por um grau, portanto, de lado, um grau de altitude por um grau de longitude. E além disso, e eu junto aqui as duas coisas, porque como vamos ver depois, as coisas estão um pouco interligadas, há uma série de cálculos complexos da trigonometria esférica para resolver o ponto, daqueles também que o João Matos apresentou aqui o formulário geral da trigonometria esférica, portanto, para resolver a questão do posicionamento. Há uma série de contas aqui para o método que é usado na navegação marítima, que é o método Marcus-Saint-Hilaire, em que aquilo que é a coisa mais complexa é calcular qual é que é a altura que eu observaria um astro na minha posição estimada. Então eu vou definir, portanto, isso é a conta mais complexa, então eu vou definir uma série de posições estimadas e para essas posições estimadas vou calcular tudo aquilo que eu posso calcular antecipadamente, que é muita coisa. E, portanto, depois de fazer a observação, eu só tenho de fazer mais umas continhas e tenho rapidamente a linha de posição. Portanto, ele vai fazer isso também. Portanto, isto é o que ele fala. Portanto, a navegação fazia-se por uma carta especial, uma escala constante de meio milímetro por milha. Portanto, ele fala aqui nesse problema, no problema da carta de Mercator, da escala variável, e, portanto, diz como é que usou isso, e, inclusivamente, como é que, digamos, o que é que ele vai usar. Portanto, como a escala era meio milímetro por milha, tinha ali um transferidor graduado em milímetros, portanto, cada unidade, a unidade mínima do transferidor correspondia a 2 milhas. Isto é uma imagem de uma das cartas que ele usou, portanto, não se percebe muito bem, portanto, isso é uma das cartas reais, portanto, aqui não se consegue perceber muito bem, mas, entretanto, no Museu de Marinha fez-se, portanto, a partir daquilo, manipulou-se aqui a informação, portanto, inverteu-se, digamos, os claros e os escuros, e depois houve aqui a realce e consegue-se perceber
portanto, o percurso que eles fizeram e está aqui só uma ampliação em que o que eu quero aqui chamar a atenção, portanto, nós vemos ali, por exemplo, 3 pontos D, E, F, portanto, são 3 dos pontos que ele vai usar para fazer esses cálculos, ou seja, vai usá-los como pontos estimados, portanto, são pontos próximos ali da zona onde ele tencionava passar e, portanto, para cada um daqueles pontos, portanto, ele tem vários pontos ao longo da carta, para cada um daqueles pontos ele vai fazer uma série de cálculos prévios, portanto, que são necessários para a resolução do triângulo esférico, uma série de cálculos prévios que depois lhe vai permitir concluir rapidamente cada uma das retas da altura. E, portanto, é isso que ele diz. Ao longo da linha a navegar, escolheram-se alguns dos cruzamentos de meridianos em paralelos, portanto, e aí faz isto até para graus inteiros, os quais tinham uma letra indicativa e eram aceitos sucessivamente como ponto estimado e, portanto, é para eles que ele vai fazer os cálculos. Pronto, ele depois explica uma série de coisas, portanto, não interessa aqui entrar em grandes detalhes, mas véspera da viagem, ou seja, ele levava isto tudo já preparado, portanto, muitas contas complicadas já as levava antecipadamente, calculava-se para o dia seguinte os valores de S e T, portanto, são duas constantes, duas variáveis que ele vai calcular, levava numa pequena tabela, levava também a secante de D, que ia servir, a D era a declinação do Sol, portanto, que ia servir para o cálculo do azimuth e, portanto, levava uma série de cálculos pré-planeados para depois poder rapidamente fazer as outras contas necessárias para obter o ponto. Pronto, estou quase a terminar e, em termos de conclusão, basicamente, o que é que vale a pena aqui realçar? Em primeiro lugar, falei aqui um pouco nas viagens de 1919 e, acima de tudo, aquilo que interessa é que nestas viagens, portanto, ali em 1919, nestas viagens, os métodos de navegação utilizados são rudimentares, como eu referi, e também foi usada a navegação astronómica, mas não da forma que Coutinho utilizou. Portanto, é uma navegação clássica, muito lenta, que não servia, como eu espero ter aqui passado essa mensagem, portanto, que não servia para os propósitos da navegação aérea, em que se pretendia cálculo rápido das posições. Nesse mesmo ano, de 1919, Sacadura Cabral apresenta um projeto, ligar Lisboa ao Rio de Janeiro de avião, portanto, para comemorar o centenário da independência do Brasil, portanto, em 22, e era necessário encontrar um método de navegação fiável, e ele vai escolher Coutinho para desenvolver esse processo, portanto, pelas razões que eu aqui apontei, e que também, como eu referi, também já foram realçados, acima de tudo, pela grande capacidade que eu reconhecia em Coutinho para resolver problemas práticos, portanto, com alguma complexidade científica, mas para resolver problemas práticos que lhe seriam colocados. E, portanto, então vão ser resolvidos vários desses problemas. Portanto, a questão da posição estimada, portanto, eles tinham uma bússola, tinham uma noção de qual é que era a velocidade que estavam a voar em relação ao ar, mas a questão é que há um problema que é o abatimento da aeronave devido ao vento, portanto, e que era complicado, e o que eles vão fazer é desenvolver um processo de determinação da estima, aplicando o abatimento, portanto, largam umas bombas de fumo, têm umas marcas que mediam o abatimento em duas direções e desenvolvem um instrumento, ao contrário do Mackenzie, que fazia este mesmo processo, mas de uma maneira muito mais demorada e muito menos rigorosa, que era fazer aquilo numa folha de papel. Depois, há o problema da determinação da altitude, portanto, a necessidade de medir a sombra aparente das asas e as tais tabelas, portanto, aquela questão de levar sempre, pré-calcular tudo aquilo que ele pudesse calcular antecipadamente. Depois, há a adaptação do horizonte artificial a um sustento de marinha que permite observações a qualquer altitude e sem visibilidade do horizonte, que, como eu referi, não usou, mas tinha sempre disponível para utilizar, testou, sabia bem quais eram as suas capacidades e limitações, e tê-lo-ia usado se tem feito um percurso que ele chegou a pensar
que seria noturno. Depois, aqui, o grande problema do consumo de combustível, portanto, a grande necessidade de ter cálculos rápidos, portanto, era mais importante ter cálculos rápidos do que cálculos muito precisos, portanto, e tem que haver aqui um compromisso entre a rapidez dos cálculos e a precisão dos resultados, e, portanto, ele tem isto presente, e há aqui uma série de questões, portanto, que ele resolve para garantir esta rapidez. A questão da escala constante da carta, o cálculo antecipado de valores necessários e a simplificação também de alguns processos de cálculo da navegação astronómica. E é com isto que eles vão conseguir chegar aqui àqueles minúsculos rochedos que estão ali, portanto, isto é uma fotografia da travessia aérea mesmo, portanto, de um dos momentos em que eles estão por ali, portanto, em que está um dos tais navios de apoio, o Cruzador da República, está lá junto aos peneiros para os reabastecer, porque eles iriam chegar ali com muito pouco combustível, portanto, depois é a história que nós conhecemos, que perderam ali o Ferry 400, mas, portanto, conseguimos ter uma ideia da dimensão daqueles pequenos rochedos no meio do oceano, e eles acertaram, portanto, com este processo de navegação, conseguiram acertar com estes pequenos rochedos. E era isto que eu tinha para vos falar. Muito obrigado. Aqueles dois homens jogavam muito bem no clube. Jogavam muito bem. Perguntaram. Está aberto, qual chama-se o Sr. Geral? O plenário passa a cumprimentar, não tinha ainda a oportunidade de fazer. Tenho algumas dúvidas, porque sou um ignorante básico. Eu voei de outra maneira, não é? A utilização do sextante define um lugar geométrico de pontos possíveis onde ele pode estar. É correto ou não é correto? Sim, vamos ver. Este processo, o método Marco Saint-Hilaire é um processo que é desenvolvido, portanto, a proposta, o Marco Saint-Hilaire é um oficial da Marinha Francesa, na altura, quando ele chegou ao almirante, na altura, quando ele propôs o processo dele, era capitão de fragata em 1875, e é um processo que se baseia no seguinte, na comparação entre a altura observada com o sextante e a altura calculada para a posição estimada onde eu estimo que estou. E comparando essas duas, vou obter uma linha de posição. Como é que ele sabe essa altitude? A altura do astro com o sextante. Não está nessa posição. Com o sextante, portanto, ele com o sextante mede uma altura. Certo. E ele consegue ter a sua posição estimada, vai estimando, portanto, sabe a direção que está a andar, sabe a distância percorrida, vai estimando. E, portanto, aquilo que ele faz, basicamente, não vale a pena estar aqui a explicar o processo todo, mas, basicamente, ele vai comparar duas. É assim, é como o Sr. General estava a dizer. Então, se calhar, começando de outra maneira. E, se calhar, é essa a dúvida. Portanto, como o Sr. General estava a dizer, é o consistente define um conjunto de linhas de posição. Sim. E que é, na maior parte dos casos, a não ser que eu esteja a observar um astro muito elevado, na maior parte dos casos é uma curva com um raio enorme. É uma curva com um raio enorme. E essa curva é muito complexa de marcar na carta de Mercator, que é uma carta que não tem escala. Portanto, aquilo pode ficar uma curva aberta em determinadas circunstâncias. É muito complicado. Então, o que é que o Sr. Marco de Saint-Hilaire se lembrou? O que ele vai fazer é assim, vai com o sextante, vai medir a altura para a posição onde ele estima que está. Exato. Pronto. E depois vai, correção, com o sextante vai medir a altura real, e vai calcular, e este cálculo é um pouco complexo, que é a trigonometria esférica, vai calcular qual é que é a altura se ele estivesse na posição onde estima que está. Pronto. E o que ele vai fazer é, depois, também calcula o azimuth em que está a observar o astro, ele calcula o mesmo, apesar de ele não poder medir, mas ele calcula o mesmo. O que é que vai fazer? Vai fazer uma linha, portanto, na direção do astro,
vai fazer uma linha da posição estimada na direção do astro e vai marcar a diferença das duas alturas, a estimada e a que ele observou. E a perpendicular a essa linha é a tangente a essa tal curva gigantesca. E, portanto, essa tal curva gigantesca que ele não consegue representar na carta que está a utilizar, resume-se a uma tangente que é uma pequena linha reta, perpendicular ao azimuth. E, portanto, ele tem uma linha de posição. Fui mais ou menos claro ou não? Sim, uma linha de posição. Sim. Ele pode estar ao longo dessa linha. Pode. Sim, sim. Mas eu vou chegar ao ponto que eu quero. Que é? Que é o seguinte, é que normalmente fala-se em navegação astronómica nesta missão. Sim. Mas o que houve, de facto, foi uma navegação integrada. Porque eu dou muito mais importância ao corretor de rumos, porque o corretor de rumos, que é uma invenção, eu acho, extraordinária, é preciso ter, de facto, uma inteligência muito para fazer um problema tão simples, dar-lhe uma solução correta. Porque com o corretor de rumos, ele tem uma precisão razoável. Não quer dizer que seja, porque há erros na determinação do vento, etc. Portanto, mas é uma precisão razoável. E a interseção dessa posição com a tal linha que dá a posição real em que ele está. Assim, concordo plenamente com o Conselho Geral, mas só dizer uma coisa. Na navegação marítima, portanto, agora falando da navegação marítima, na navegação marítima, quando se utiliza o método de Marc Saint-Hilaire, normalmente não se utiliza só uma observação. Vai ver, na navegação marítima, clássica até depois da Segunda Guerra Mundial, no alto mar, antes do desenvolvimento dos sistemas eletrónicos de navegação, aquilo que era a forma mais fiável de obter a posição no alto mar era a navegação astronómica. Depois, na Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidos sistemas eletrónicos e depois difundiram-se a partir de uma determinada altura, da década de 70, o ONGA vai permitir ter sistemas eletrónicos mundiais. Mas a navegação astronómica clássica consistia em 3 observações por dia, se possível, no mar, que é, para fazer navegação astronómica é necessário 2 condições, haver astros e haver linha do horizonte. De noite temos o céu cheio de astros, não temos linha do horizonte, portanto não podemos usar. De dia temos uma linha do horizonte perfeita, mas só temos um astro. Às vezes podemos ter 2 a Lua, mas a Lua é um astro um pouco esquisito para as observações astronómicas, não é muito adequado. E, portanto, aquilo que se fazem-se normalmente 3 observações possíveis. Aos crepúsculos, portanto, no crepúsculo matutino e no crepúsculo vespertino, em que há algum período em que eu começo a ter astros e tenho linha do horizonte, portanto, consigo fazer uma observação, e aí observo vários astros. E, portanto, tenho várias linhas de posição, cruzo as linhas de posição, tenho uma posição. Portanto, nos 2 crepúsculos. Durante o dia, o que é que eu faço? Faço uma outra coisa diferente. Portanto, observo o Sol em 3 instantes diferentes. Portanto, observo um antes do meio-dia, observo um ao meio-dia e observo outro depois do meio-dia. E transporto essas linhas de posição, é um processo relativamente simples, transporto-as todas para o mesmo instante. E, portanto, tenho 3 linhas de posição, tenho também um ponto. Portanto, isto é a navegação clássica. O Gá Coutinho não fez isto. O Gá Coutinho, como o Sr. General disse, ele foi apenas determinando linhas de posição, mas foi determinando muitas. Eu concordo que sim, que era importante ele ter uma noção da posição estimada, usando o corretor de rumo. Agora, todos estes processos da navegação estimada têm acumulação de erros. É assim, a velocidade em relação ao ar, portanto, que era aquela que seria dada por um velocímetro, pelo menos assim, essa velocidade, o rigor é pouco. A própria direção da bússola, o rigor é relativamente pequeno e, portanto, vão-se acumulando erros. E a navegação, as linhas de posição, portanto, permitiu exatamente fazer isso, como o Sr. General disse, portanto, conjugando a posição estimada com, portanto, depois com a informação da reta, mas há determinadas retas, por exemplo, se eu tiver uma reta que seja de um astro que está, digamos, paralelo, portanto, que a linha de posição é paralela
ao caminho que eu estou a seguir, eu tenho uma noção se estou a descair para este bordo ou se estou a descair para o bordo. Se eu tenho uma... Porque a linha de posição astronómica é muito rigorosa. Se eu tenho uma que é perpendicular ao caminho que eu estou a seguir, tenho uma noção muito boa se estou adiantado ou se estou atrasado. E, portanto, ele ia conjugando essa informação toda. Mas, sim, é um processo integrado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Há algum problema que queiram pôr? João Marcos. Faz favor. João? Posso? Então, muito boa tarde. Deixa-me dizer que gostei muito de ambas as apresentações. E nesta última reparei mais uma ligação entre a geodesia e depois a navegação aérea. Eu não falei na minha apresentação sobre a projeção cartográfica, mas agora que estava a ouvir a falar, ele usou uma projeção desse tipo. Não é descrita, não é identificada, não se fala no assunto, mas é uma projeção quadrada, portanto, ou seja, o grau, portanto, ou seja, são quadrados de um grau de latitude e longitude, que eu acho que que eu poderia usar para resolver com instrumento, com regras e transformarias de papel. Depois posicionei, estavas a falar, reparei que também usou-se contrariamente à navegação marítima, que era a mercado. Era só este comentário e mais uma coisa para acrescentar. Eu não posso voltar à terça-feira para acrescentar isso. Como tu estás agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Sim. Faz favor. Para esta questão da navegação aérea, era a criação do tal horizonte artificial que permitiu que o sextante que era usado na navegação marítima pudesse ser usado na navegação aérea. Isto foi o que ficou em resumo na minha cabeça. E o Sr. Comandante acaba por dizer que ele não tem o horizonte artificial. O que para mim foi uma grande decepção. Portanto, se calhar, enfim, estes feitos heróicos portugueses da aviação e da navegação aérea, a grande utilização desse horizonte artificial terá sido feita 5 anos mais tarde por Castilho, quando fez a travessia aérea do Atlântico Sul à noite, não é? A travessia noturna. Isto foi agora, de repente, a grande dúvida com que eu fiquei, não é? Ou a grande decepção que eu tive quando o Sr. Comandante disse que o Gago Coutinho não usou o horizonte artificial. Foi, digamos, um contributo enorme. Houve uma coisa que eu não disse aqui, portanto, que vou dizer agora também. Portanto, é assim, o que eu disse, portanto, ele tem isso escrito, portanto, ele desenvolveu o sextante, testou as suas limitações, porque ele fez teste, aliás, como o Sr. General referiu, portanto, voou com o sextante com o Sarmento de peixe, portanto, ele fez uma série de experiências com o sextante e, portanto, aquilo que ele fazia é ele determinava alturas e calculava qual é que isso era aqui, portanto, junto à Terra, portanto, aqui próximo de Terra, em que ele sabia qual era a posição, portanto, e ele determinava uma altura e calculava qual é que era a altura correta para aquele sítio, portanto, e via qual é que era o erro da altura. E percebeu, portanto, e fez uma série de estudos, portanto, ou seja, já isso é um contributo importante. Ele diz porque é que não o utiliza, porque sentia mais confiança em usar o horizonte do mar e que tinha percebido que havia alguns erros. Mas, como eu disse, portanto, a primeira razão, digamos, para não ficar desiludido, é que se ele tivesse voado de noite, portanto, nas tais circunstâncias em que não há linha de horizonte, o usava. E isso teve previsto ele fazer. Depois, a travessia do Castilho, que realmente é noturna, é usado. E este modelo, portanto, este tipo de sextante, houve uma casa construtora de sextantes que o utilizou e ele foi muito usado na navegação aérea, portanto, sempre que não havia horizonte. Agora, o Gago Coutinho, porque só fez observações do Sol, preferiu usar aquilo que ele estava mais à vontade. Eu acho que, eu gosto de realçar que ele não usou, porque isso implicou ele resolver o problema científico, que foi determinar a altitude da aeronave. Portanto, o facto dele não ter decidido não usar, na maior parte das vezes, o sextante horizonte artificial, na realidade ele nem nunca o usou, porque
porque observou sempre o Sol, implicou resolver o problema. E ele vai resolver o problema, porque é mais um contributo. Essa questão dele ter de determinar a altitude a que seguia a aeronave é que eu não sabia que tinha sido esse método usado por ele. Exatamente. Diga-se. Obrigado. Faz favor, senhor. Eu ia, aliás, o Comandante Canas falou nisso e eu penso que é nuance, não é tanto neste caso a existência da bolha no sextante, porque isso também não era uma coisa que não fosse já equação, é o dimensionamento. Sim, sim, sim. E esse é que é a grande diferença. É porque vão ver, ele não. Eu, acima de tudo, o que eu acho fascinante, aliás, e se me permite, eu não sei se tenho algum tempo, acho que sim, acho que não. Aliás, já agora só uma coisa, eu gostava aqui, digamos, de falar um pouquinho até na época dos descobrimentos, porque há uma certa analogia. E é assim, nós, na época dos descobrimentos, fomos, portanto, trouxemos alguns contributos importantes para a navegação marítima. Mas não inventámos nada, porque aquilo que nós fizemos foi adaptar instrumentos. O astrolábio existia o astrolábio que era o astrolábio planisférico, que era usado pelos astrónomos da altura para fazer uma série de contas, que era um instrumento muito complexo, e também servia para medir a altura das astros. E aquilo que nós fizemos, não se sabe quem, o que se sabe é que foi em Portugal que isso começou a fazer, aquilo que nós fizemos foi pegar naquele instrumento que fazia uma série de coisas e adaptá-lo, tirar tudo aquilo que não interessava aos pilotos, aqueles sistemas de cálculo, e adaptá-lo para medir alturas. As técnicas de cálculo da latitude, que basicamente era o que se calculava, as técnicas de cálculo da latitude os astrónomos usavam. Aquilo que o nosso contributo, e foi um contributo muito importante, foi adaptar essas técnicas para homens simples do mar, pilotos que tinham muito poucos conhecimentos, nem sabiam ler, muitos deles, mas sabiam fazer contas de somar e de subtrair, e adaptar umas técnicas que eram usadas por gente letrada que sabia fazer grandes contas matemáticas e escrever umas regras práticas, ensinar umas regras práticas muito simples de determinar a latitude, consultando, portanto, observando a altura do astro, consultando uma tabela de declinação e depois fazendo uma conta de somar ou de subtrair. Portanto, nós, e muitos outros contributos, não vale a pena estar aqui a falar em mais, mas demos muitos contributos, mas não inventámos quase nada. E o que eu acho é que aqui, na questão do Gago Coutinho, a situação é muito análoga. Eu não sei se ele conhecia, quase certeza que ele conhecia aquele método do Grieve, do Mackenzie-Grieve, aquele que dele na folha de papel fazer as contas. Portanto, o que ele faz é a mesma coisa que o Mackenzie-Grieve faz. Ou seja, eu acredito que ele não tenha inventado o processo, mas inventou um instrumento, que é o corretor de rumos, que faz aquilo de uma maneira prática, rápida, rigorosa. Portanto, ele inventa um instrumento, portanto, não sei, não vou dizer que foi ou não foi ele que desenvolveu o processo geométrico. Agora, o que é o facto é que antes dele houve alguém que já usou aquele processo. E, na realidade, o que ele vai fazer é inventar aquele instrumento. E no sextante, a situação é muito semelhante. Portanto, esses sextantes, aliás, o João Matos falou na segunda-feira, falou que ele em Timor usou horizontes artificiais, de mercúrio, etc. Portanto, ou seja, horizontes artificiais era uma coisa que era comum. E de bolha também. E, portanto, o que ele vai usar, porque há vários sistemas de horizontes artificiais, o que ele vai usar é um horizonte de bolha. Agora, aquilo que foi o que o Sr. General estava a dizer, aquilo que é uma grande inovação dele, portanto, aquilo aquilo não se percebe ali muito bem, mas aquilo é um arcozinho, aquilo não é, portanto, a bolha não é uma coisa plana, portanto, não, aquilo é um arco, portanto, um arco, um pedacinho de um arco de um círculo. E aquilo que é a grande inovação dele é que ele vai ali, portanto, jogar ali com uma distância, portanto, ou seja, há ali uma distância, ele posiciona aquilo de tal maneira que um sextante, quando se observar com um sextante, há ali alguma instabilidade, e ele vai calcular o arco de maneira que a bolha projetada num espelho fique praticamente quieta. Isso é que é a grande inovação. Portanto, há ali uma inovação técnica, portanto, que ele faz, vai propor um sextante com uma bolha, que já existiam, só que a bolha dele é diferente e é melhor. Está a perceber? É um contributo importante. E não usou, pelas razões que ele diz, mas tinha-o disponível, teve previsto usá-lo de noite, e ele foi muito usado por toda a gente que voava sem ver horizonte, e que foi muita gente. De tal maneira
que foi feito no sistema Gacotinho, é assim mesmo que os estantes aparecem, portanto, foram produzidos imensos com aquele sistema. Portanto, foi uma grande inovação. Muito obrigado. Eu penso que tivemos um magnífico conjunto de 3 conferências sobre... Mas uma coisa que, aliás... Recording in progress. Perdão? Não, isso vai ser. Não, estava a dizer que tivemos um conjunto de 3 magníficas conferências, a de segunda-feira pelo professor João Matos e as duas de hoje. E como o professor João Matos disse, de segunda-feira, um dos grandes méritos deste homem, que este homem passou boa parte da sua vida a milhares de quilómetros dos sítios onde era possível ter aparelhos, não é? Ele ia comprar os aparelhos a Paris ou a Londres e depois ia para o fundo da África e de alguns. E como ele disse, andou 5.000 quilómetros a pé, descreveu. Andou 5.000 quilómetros a pé, fazendo a fronteira entre Angola e os territórios contíguos estrangeiros, em Moçambique, para além do Timor. De facto, eu estava, tinha que ter uma grande adaptação, não é? Porque estava no fundo do mundo. Não podia dizer, espera aí que eu vou a Paris agora comprar, ou vou pedir que alguém me conserte aqui este aparelho. Ou consultava ele, ou não era possível. Muito obrigado. Eu penso que ficamos satisfeitos com estas conferências. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Boa tarde. Eu gostava muito.